Aqui, de alguma maneira, é como se fosse uma escola do livro. A gente está experimentando processos que são independentes ou que, pelo menos, buscam estimular autonomias. E, a partir desse estímulo de autonomias, criar também um olhar especial para as brechas que existem nos sistemas, para que a gente possa se infiltrar e quebrar tudo. A escrita, para mim, é uma forma de dar vazão, uma forma de falar, de ser ouvido. Eu acho que estar no coletivo ajuda a tirar a escrita desse lugar individual para esse lado de estar junto com as pessoas. Eu acho que é muito importante o estar junto na nossa conjuntura atual brasileira. É um ato de resistência. Esses momentos de troca entre escritores, entre publicadores, entre leitores é essencial para fazer a literatura fluir como uma atividade social essencial. Então eu estou muito feliz, agradeço muito a Nega Lilu, a Larissa Mundin, que é uma incansável defensora da literatura aqui nessas terras áridas de Goiás. Eu estou muito feliz, muito empolgado. A gente começa os trabalhos da segunda residência literária da Livraria O Jardim com uma firmeza muito grande. Esse grupo é muito forte. No processo seletivo a gente já se deparou com uma quantidade muito grande de pessoas inscritas. Ao todo foram 77 inscrições válidas. E a gente pôde selecionar 20 residentes, 10 para o eixo escrita, 10 para o eixo publicação. O processo seletivo desses 20 foi muito concorrido. Então eu acredito que a gente tem aqui uma belíssima comunidade interessada na literatura, no livro e na leitura. Eu sou a produtora, eu estou junto com a Lari Mundin nesse projeto maravilhoso. Eu tive a oportunidade de participar também da primeira edição e como produção eu assisto todas as aulas de todos os eixos, então assim, é um privilégio. Existe um antes e um depois, né, da participação, né, da residência, tanto da primeira vez, né, quanto dessa vez que eu tive essa oportunidade de ser ouvinte, né. Então, acho que é isso, é uma busca pelo desenvolvimento, mas não só assim, desenvolvimento, mas também por uma ampliação, né, de horizontes, de possibilidades, né, dentro da escrita. O projeto da residência literária surge para suprir carências de formação na cadeia produtiva do livro. Mas não somente trabalhar as diversas funções dessa cadeia produtiva, mas para criar também uma ambiência de estudo aprofundado e para criar relações entre as pessoas interessadas nisso. Esse trabalho começou com o apoio da Lei Aldir Blanc em 2021, 2022, mas executamos todo o programa à distância em função da pandemia da Covid. Então, o trabalho foi realizado com o envolvimento dos residentes, mas faltava para a gente alguma materialidade que só é possível no encontro entre os corpos, no encontro entre as pessoas. Então, um avanço que a gente teve para a segunda edição da residência foi justamente programar encontros presenciais também. Quanto mais concreto, mais explodem os significados e as possibilidades. A oficina de hoje é com a Luana Schneiderman, está sendo uma delícia, assim, um tesão criativo, porque ela nos desafia numa corrida contra o tempo a gente se desafiar. Então isso é muito legal, a gente começa a escrever por um caminho que a gente mesmo não sabe o que vai percorrer. Porque sem a gente abrir caminhos e lugares novos, a gente fica muito condenado à repetição do que já existe, do que é lugar comum, do que não é surpresa, do que é familiar. E a boa literatura, ela tem um tanto que não é familiar, que não é igual, que não é homogêneo. São técnicas que ajudam, inclusive, a continuar escrevendo de uma forma criativa e surpreendente para o próprio escritor. Minha ideia com a minha aula, meu ciclo de aulas,
comentar um pouco da minha experiência de editor, né, em grandes editoras, em pequenas editoras e na criação de uma editora independente, e transferir essas experiências que eu venho tendo para os alunos, né, e também ouvir deles quais são as experiências que eles vêm trilhando e tal, porque a gente tem um mercado editorial hoje que é cada vez mais fluido, né, cada vez ele se movimenta de maneiras diferentes, então essas trocas me parece são cada vez mais importantes e muito bem-vindas. Ouvir essas experiências é sempre um jeito de pensar nas nossas próprias, mas pensar nos próximos passos também, eu acho que contribui para essa visão aprofundada mesmo. Que às vezes, mesmo eu trabalhando com livro, eu tenho acesso a um campo que é bem limitadinho, assim, que é da minha realidade, né? E você vê alguém que já fez tantas coisas, expande muito, assim, a visão de mundo. A gente está conseguindo aprender aí um pouco mais sobre a cadeia produtiva. A expectativa é que a gente desenvolva ao longo da residência um projeto único, ímpar e que com certeza é muito gostoso de trabalhar. A gente acaba pensando junto em muitas coisas que a gente não havia pensado, então eu acho que a questão da formação, ela é muito importante. Formação nessa área, para quem é independente, não é muito acessível. A gente entende a residência literária enquanto um organismo vivo, então ela fica semi-aberta ou aberta para possibilidades não previstas. E isso aconteceu com a gente. No período em que os residentes começaram a conviver com os instrutores, nós percebemos que seria necessário, então, quebrar algumas estruturas pré-estabelecidas. Então, aconteceu algo impensado, que é um encontro entre eixos. Eu estou participando do Eixo Leitura pela segunda vez. Da primeira vez eu vim de curiosa e agora eu entrei no Eixo Publicação e resolvi participar mais uma vez do Eixo Leitura, porque além de ser muito divertido, é muito importante a gente conhecer os autores goianos, né, os novos talentos. A discussão é muito rica, a gente conhece muita coisa, lê muita história boa e depois troca ideias com essa turma que é maravilhosa. Cada pessoa que lê um livro, lê dentro do repertório dela, dentro das experiências de vida dela. E aí no momento que a gente vem, né, com outras pessoas no grupo, a gente consegue enxergar e entender outras visões, outros repertórios, outras experiências, né, olhares que às vezes a gente não alcançou na nossa leitura. A gente sai feliz de ter compartilhado a leitura e também enriquecido. A oportunidade de participar do Eixo Leitura da residência literária, ela vem ao encontro de um desejo de organizar um clube de leitura lá na livraria. Então, um dos motivos de estar aqui é poder entender um pouco mais dessa dinâmica, como envolver os participantes. Que esse movimento se faz junto. E é assim, construindo junto com as pessoas que participam e tendo essa oportunidade, né, de ler autores, de escrever, de perceber como o livro é feito, né, esse objeto cultural tão importante e que faz toda a diferença na vida de alguém, que a gente vai ampliando o nosso olhar e a gente vai se tornando pessoas melhores. Então eu acho que passar pela residência é ser passado por ela. O que é que eu faço? Vou provocar, vou conhecer essas pessoas, vou saber o que cada um e cada uma tem para trazer. Qual é a palavra que só você tem? Já recebi muitas palavras aqui, já estou saindo daqui muito preenchido. É com essas palavras que a gente escreve. Então vamos escrever. Muito mais do que escrever, é inscrever, inaugurar, colocar na página, fincar no papel. Então eu estou aqui, na verdade, provocando e sendo provocado. A experiência com as aulas do Marcelino também foram fantásticas, são diferentes posturas que levam a gente para diferentes lugares e eu acho que essa diversidade de conhecimentos, de possibilidades tem expandido ainda mais nossos horizontes, nossas possibilidades de escrita. Isso tem nos levado para lugares que a gente nunca tinha pensado antes. Ter essa experiência de imersão novamente, né, agora com um norte, sobre como realmente é o meu estilo, como que eu vou trazer isso de dentro da minha alma para as palavras.
A experiência que a gente tem com a primeira edição é interessante porque as pessoas ficam e publicam livros e participam de outros processos de formação também, se inserindo de maneiras diversas, às vezes de maneira mais ativa ou menos ativa, mas eu acredito que é como se a gente fosse realmente criando uma comunidade que se lê, uma comunidade que acompanha a caminhada de cada um, porque o processo de formação ele não tem fim. Eu acho que o escritor ou a escritora que compreende, por exemplo, que o processo de formação é continuado, ele tem muito mais condição de avançar no seu trabalho. E da mesma forma com os publicadores e publicadoras. E entrar em contato, né, com tudo que está ali por trás do processo editorial, da forma que a gente está fazendo, de uma maneira tão acolhedora, inclusiva, divertida, né, tá sendo muito interessante, né, poder mergulhar nesse tipo de conhecimento da forma que está sendo feito. É um ambiente de troca e de união de pontas que no processo de produção e criativo não costumam estar muito em diálogo, que é ter uma ponta que pensa o texto junto com a ponta que lembra o processo de produção do livro de um jeito gráfico e de edição, tanto da parte do texto quanto da parte de produção de design mesmo. Então, ter essas duas pontas em diálogo simultâneo faz com que a gente entenda de uma forma mais inteira e complexa como uma coisa interfere na outra. Foi muito legal essa troca de estímulos, de ideias, e foi muito positivo, assim, eu me senti muito bem aqui com o pessoal, muito interessado, muito aberto, né? Muito generoso assim, no compartilhar de ideias. Pensar o livro de uma forma integrada e pensar isso também em coletivo, com outros artistas e outros colegas que trazem ideias novas, e a gente aprender a construir o objeto do livro de uma forma coletiva, que é um exercício muito raro de ter. A gente conseguir, com outras pessoas, pensar ideias, justificar, procurar pontos positivos, negativos. Eu acho que isso faz com que amadureça uma forma de livro mais forte, mais consolidada. Eles comentaram com a gente algumas ideias que eles andaram pensando e discutindo para a realização da publicação, que vai ser a etapa final dessa residência toda, né? Vai ser feito um livro. E aí trouxeram para a gente as ideias que tinham de capa, alguns descritivos de orçamento. A gente teve a oportunidade de contar com uma gráfica em tempo real, passando valores para a gente, orçamentos das possibilidades que eram discutidas, o que está por trás dessa antologia, o perfil dos textos, o tom que se quer, como essa segunda publicação vai se diferenciar da publicação que foi feita na primeira residência de 2 anos atrás. E como a Lília falou, é uma turma muito boa, uma turma gostosa de trabalhar, boa de escuta, boa de papo, aberta a experimentar, né, com vontade de fazer. Foi um dia muito gostoso e também muito bom estar ao vivo, né, presencialmente com as pessoas, depois de ter passado tantos dias online, assim, conversando, se vendo só pela tela, né? É uma troca muito melhor, né? Muito gostosa. Eu saio daqui levando mais do que trouxe, com certeza. Sem dúvida.